Começando mais um DM e mais uma vez mudando de assunto em cima da hora, né, Dudu? Rapaz, breaking news, breaking news. Amanhã é aniversário do Amanhã, Michael Jackson. tipo, quem? Michael Caine, né? Não Michael sei de quem Caine. você está falando. Mas enfim, a gente ia falar do Junta Tribo, mítico festival. Mítico não, porque a gente não pode mais falar em mito dessa forma, né? Mitológico festival independente contracultural de Campinas, que aconteceu nos anos de 93, 94. Mas aí o Dodô ficou sabendo que Rapaz, amanhã é aniversário do Michael Jackson. Quem me contou foi o Spike Lee. Não foi o Spike Lee que me contou. Apareceu hoje lá no, no Instagram dele, né? O Spike Lee, ele faz, desde que o Michael Jackson morreu, ele faz o que certamente é melhor, é uma das duas melhores. Ele faz duas que são as melhores. Eu sei que você é o cara que faz festa, faz festas sensacionais. Você sabe que eu faço festas, são festas digo sensacionais. mesmo, pois é. Eu já toquei na sua festa, você já tocou na minha festa. Nossas festas são foda. Essa é a verdade. Porém, as duas festas mais fodas que existem no planeta Terra existem há pouco tempo. São as duas festas, as duas block parties que o Spike Lee faz no quarteirão onde fica a produtora dele, a 40 Acres and a Mule, e onde foi filmado Faça a Coisa Certa. Block Party, para quem não sabe, são festas Festa de de rua. graça. Festa de Festa rua. de rua, festa de rua, perfeito. Que não paga para entrar, blá, blá, blá. E no caso das block parties dos Estados Unidos, as block parties são uma coisa que a cultura afro-americana se apropriou e a cultura do hip hop se apropriou especificamente. Então, são festas lá em Nova York, quando rola block party, você pensa em cultura negra, música negra, hip hop e música negra. E aí, no caso dos Estados Unidos, no caso de Nova York especificamente, é festa de gente preta, para gente preta não vai nem gente branca. Convido o nosso eleitor a entrar agora não, depois, no YouTube. Se bem que você já está no YouTube, né, criança? Desculpa. Você clica, então, no link que o Matias vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então procura Spike Lee Block Party ou Spike Lee Michael Jackson. Aí você vai ver que o Spike Lee só vai preto nas festas, você não vai ver um branco. Não que seja proibido, mas é cultural. É uma celebração autoafirmativa, faz parte do pacote da política de autoafirmação preta americana, que no Brasil a gente tem muito pouco isso ainda. A gente pouco celebra negro, pouco celebra negro. E aí o Spike Lee, ele resolveu fazer, ele mesmo produzir, ele é o MC de duas que são as melhores festas do planeta, nem eu, nem você fomos ainda, que é a festa, a Prince Fest, que é a festa em homenagem ao Prince. Dura 10 horas a festa, começa de manhã, com uma saída de um cortejo, todo mundo vestido de roxo o tempo todo, Tem o um dia todo. festival anual do Prince, né, que acontece na casa dele, né? Na casa dele. Mas aí o Spike Lee botou na rua, e aí, desde que quando o Prince morreu. E aí todo aniversário de morte do Prince, porque começou com a morte do Prince, a CNN estava cobrindo a morte do Prince, e aí apareceu o Spike Lee ao vivo na CNN, porque um dos repórteres falou, cara, parece que tá todo mundo no meio da rua lá no Brooklyn dançando Prince, meia-noite, todo mundo celebrando Prince. Tem uma coisa da cultura americana ou da cultura não católica cristã, que nós negros aqui do Brasil sofremos muito, e lá nos Estados Unidos sofre menos,
que é a cultura da culpa e da morte. Então, a morte é um grande... a gente chora a morte do outro. Lá não, lá se come, vai para casa, se faz um banquete, se celebra a vida que a pessoa teve. Ao luto, óbvio, mas é completamente diferente, faz festa, etc. Então, aqui no Brasil, a gente conta isso muito no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste. E aí, E de Bacurau, né? Bacurau, a cena né? Aquela primeira cena é exatamente isso. Não é uma festa como essa festa, porque eu acho que a melhor tradução para isso que você está fazendo são aqueles funerais e velórios em Nova Orleans, né? Que é exato. aquela coisa, mas aí ao mesmo tempo não é uma coisa essencialmente negra, né? Você desce ali para o México, você já tem a celebração do Dia de los Muertos e Você ao tem mesmo toda a tempo razão. toda uma tradição aí anterior, inclusive, à América, né? Com a própria carta do tarô, né? Que a carta do tarô da morte não quer dizer morte, não quer dizer fim. A pessoa tira o tarô da morte, a primeira coisa, fudeu, vou morrer. Não, não. Morte é transformação. Vamos celebrar a transformação. E eu acho que é isso que acaba unindo todas essas celebrações. E o velório no início de Bacurau é uma celebração, tem música, todo mundo está ao mesmo tempo chorando, lamentando a passagem, mas ao mesmo tempo celebrando a figura que nos deixa, pelo menos no plano material. Mas volta para o Spike. Você está certíssimo, ótimo, obrigado por ter falado isso, porque realmente tem sido um cacoete meu. Eu escrevi para a Folha agora, na semana passada, sobre o caso do intelectual ocidental. Eu vi. E muita gente confundiu, como o nome do blog é Quadro Negro, o meu blog, que eu estava falando do caso do intelectual branco. Não estou falando do caso do intelectual branco. Estou falando do caso do intelectual ocidental, seja ele preto, branco, azul, amarelo, que não está dando conta de falar a partir do Lovecraft para fazer isso. Uhum. E aí foi ótimo você ter falado isso, que sim, o rolê é todo pré-ocidental, ou tudo que não foi colonizado. Por isso que a grande palavra, Matias, que já está aparecendo aí como grande palavra do ano, fora o rolê da Covid, enfim, que está virando a cada dia que passa, está virando uma pandemia americana brasileira, sabe? Só americano e só brasileiro no mundo. Americana no sentido continental, né? Porque assim, a gente está vendo uma série de coisas acontecendo em outros países da América Latina. Apesar da Argentina estar bem, o Peru está na merda, enfim, né? Os países da América, no geral, não estão tratando a doença com a seriedade que precisa. Mas não estão também, não estão nada quando se compara com os Estados Unidos e Brasil. Bom, Claro. Tudo que não foi tocado pelo colonialismo. A grande palavra dos próximos anos vai ser o decolonialismo. Está aqui, né? Emicida, Antes de Mim, Abdias Nascimento. Isso aqui a grande Bíblia. Então, é isso mesmo. É tudo que não foi tocado pelo colonialismo. Então, agora a gente tem dar uma desintoxicada nisso e decolonizar um pouco. Vai ser a palavra de ordem nos próximos anos. Vai ser essa, claramente. O Spike Lee faz uma festa, portanto, decolonial. Toda a Block Party ela é decolonial. Ela não é ocidental. O Ocidente não trouxe isso, não levou isso para a América. E aí ele ele aparece ao vivo na CNN falando: olha, cara, o príncipe morreu, ele com um sorriso daqui que já todo vestido de roxo. Cara, o príncipe morreu, o príncipe era meu brother, fez trilha sonora de Girl Sex para mim, meu brotherzaço, e a gente está aqui celebrando o que esse cara foi e o que esse cara vai continuar sendo para sempre. Só que ele já tinha feito isso, já tinha estabelecido isso com o Michael Jackson, quando o Michael Jackson morreu. Só que ao invés de dia de aniversário de morte, que como é no caso do Prince, o Spike Lee faz uma grande block party no aniversário de nascimento do Michael Jackson, que é amanhã. E vai ser a primeira festa em tempos de coronavírus. Sendo o Spike Lee quem vai fazer, obviamente, fora
da rua. Vai fazer uma live. Então, cara, bicho, desde que esse cara criou essa festa, a festa só toca Michael Jackson, cara. A outra festa só toca Prince, deve ser uma coisa absurda, mas a que toca Michael Jackson, eu acho que ainda é mais absurda, porque tem uma coisa meio Roberto Carlos, de popularzão, assim. Prince ainda pega uma classe média. Não, Prince é pop mas, pra caramba, mas você escolhe, sei lá, 10 músicas muito pop do Prince, enquanto o Michael Jackson tem 10 só no Thriller, né? Roberto Carlos, totalmente Roberto Carlos. E aí, ou sei lá, Martinho da Vila. E aí, porra, cara, essas duas festas, nem eu e você fomos ainda. A gente não pode, a gente tem que combinar que nem você trate de se cuidar aí. Nem você, nem eu, a gente pode morrer sem antes ir numa dessas duas festas. Com certeza. O ideal ia ser nas duas, mas não dá para ficar também na live o dia todo, o ano todo. Mas uma dessas festas a gente precisa ir, é de graça, é o dia todo. Puta que pariu. Então, você eleitor, vai ver nos vídeos que você clica, escreve no YouTube essas duas palavras-chave, Spike Lee, Michael Jackson, Spike Lee, Michael Rua, Block Party, Spike Lee, pronto. Bicho, você vai ver, são tipo 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, bicho, na rua. Puta que pariu, ouvindo Michael Jackson, ouvindo... Porque E aí é aquela parada, né? E o que vai ser a live? Ele já falou? Vai ser a mesma coisa que ele faz ao vivo, que é ele monta um palco lá ao vivo, na rua, e fica o dia inteiro entrando DJ. Entrando e saindo DJ. E ele fica de MC, não tem banda. Ele fica de MC, falando, agora tá vindo My Mailman, não sei o que lá, falando de tal. E vem o fulano de tal e faz um setup só remixando Michael Jackson. Na última festa, não teve uma live, mas teve um maluco que ficou fazendo uma live de Instagram. Foi o primeiro cara. Olha, ano passado parece 10 anos atrás em termos de percepção da tecnologia, o que a gente pode fazer com essa tecnologia que já existia. Quem vai transmitir uma festa, né? Teve um carinha só que ficou transmitindo. Aí lotou o Instagram do maluco, lotou. De qualquer forma, mesmo se não tivesse Covid, eu acho que as próximas versões de festas para aquele seriam transmitidas ao vivo, porque a grande coisa que rima muito com a história toda do Michael Jackson, que a gente vai falar agora, a importância do Michael Jackson, que o negócio de ser online, pela primeira vez, mal ou bem, você e eu vamos poder ir nessa festa. Gente do mundo todo vai poder se juntar nessa festa. Total. Então, sabe? Então, o que vai rolar vai ser dentro do estúdio, por causa da Covid, etc. Então, vai ser som direto. Então, você vai poder na sua casa botar alto. Vai ser o que vai acontecer aqui em casa. Eu vou curtir essa festa aqui no meu som mais alto possível. E bicho, DJ tocando durante 10 horas seguidas. E com o Spike Lee fazendo... de vez em quando ele faz umas entrevistas também. Eu estou muito curioso com isso, porque eu acho assim que o próximo passo da live, do show transmitido ao vivo pela internet, para não ficar no anglichismo, é justamente a entrada do cineasta como o cara que controla o que vai ser visto por quem está do outro lado. E aí você tem ninguém menos que Spike Lee fazendo isso. Então, assim, o meu bode com live, assim, eu realmente não consigo. Eu acho chato assistir live, basicamente porque é uma câmera parada filmando uma pessoa parada. E diferente de uma live, por exemplo, de bate-papo, uma live com um intelectual, uma live até, sei lá, falando com lives de teatro, a live de música é mais complexa porque o cara tem que estar tocando. Então ele não consegue interagir. Tem uma coisa muito engraçada, não sei se eu te falei, da live dos Bulgarins. Te contei? Não. Live dos Bulgarins, assim, eles ficam conversando com o público, tá, não sei o que, agora a gente vai fazer um som. E na hora que eles começam a tocar, o público para de conversar e ele simplesmente passa a digitar o seguinte: vários sinais de igual, um tio e passa o back virtual. Todos ficam
passando a bola virtualmente, ninguém comenta mais nada, não põe coração, não põe emoticon, não pede música enquanto os caras estão tocando. Então, tipo, concentração total no que os caras estão fazendo. Os caras saíram, aí tá, beleza, aí tem um momento de interação. Mas, no geral, as lives têm essa coisa que o músico está tocando e às vezes ele vai lá e olha. Então tem essa travação. Mas, quando você põe um diretor para filmar, aí as coisas mudam de figura. Completamente. Não é simplesmente uma câmera. Né? Vamos ver, porque o Spike Lee já fez uma live, ele fez uma live do The Five Bloods. E o que aconteceu foi um monte de surpresa, porque estudar, conhecer o Spike Lee melhor causa um monte de surpresas, né? Principalmente com essa história da nossa pré... E aí o Michael Jackson está nisso também. Da nossa nosso preconceito a respeito de negros. Outro dia, alguém estava conversando comigo e falou assim, pô, você conhece o Jerônimo? Jerônimo Augusto era o nome do sujeito. Aí eu falei, não conheço. Ah, estranho, porque ele é negro também, mora no Rio de Janeiro. Estava conversando com uma pessoa que é de fora do país. Sabe, é como se todos os negros conhecessem todo mundo. Isso é muito comum acontecer, mas muito, muito comum. Só faltou falar, ele é negro de barba também, então todos vocês conhecem. Isso acontece também com a questão do negro americano, que já está muito na frente do negro brasileiro, por causa da falta de miscigenação lá nos Estados Unidos. O negro pode se identificar de uma forma mais rápida, que está demorando muita gente morena se fazendo de branco, muita gente, né, parda, que se declara dos 56% da população negra. Dos 56% da população brasileira é negra. Desses 56%, 80% se declara pardo na hora do censo. Então, lá nos Estados Unidos não tem essa história de pardo. E aí todo mundo já lá atrás já está, sem contar na estúpida América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos, que é uma outra onda. Então, o que a gente fica pensando, o que tem lá nos Estados Unidos e não tem ainda aqui no Brasil, é uma grande classe média negra, que era que consumia lá o Cosby Show, lá nos anos 70, lá nos anos 80. Essa classe média americana, preta, existe desde os anos 60. E o Spike Lee é filho dela, e o Michael Jackson é filho dela, e gente como Denzel é filho dela. E essa galera não se mistura com a galera que veio do gueto, e não se curte. Então, não tem essa história de, virar para um ativista preto e falar assim, você conhece tal ativista preto? Não, nunca ouvi falar. Então, vou chamar um amigaço nosso. Aí chama um ativista preto achando que os dois vão se dar bem, e os dois, na verdade, se odeiam porque estão lados opostos. Então, no ativismo, há muitos movimentos negros no Brasil. Nos Estados Unidos há muito mais, mas eles são absolutamente mais fáceis de ver, mais demarcados. O Spike Lee, é muito interessante você observar que durante todo o percurso do Spike Lee cinematográfico, nunca tenha sido citado Angela Davis, por exemplo. Nunca tenha sido citado Bell Hooks. Nunca tenha sido citado nada disso. O fechamento dele é com Malcolm X e pronto, e acabou. E um pouquinho, as pitadinhas de Martin Luther King, que ele colocou só para fazer o contraponto lá no Faça a Coisa Certa, em 89. E largou, o Martin Luther King seguiu com Malcolm X, que é a religião dele, é o Malcolm X. Mas isso não quer dizer que ele se dê bem exatamente com toda a galera. Aí, quando aconteceu a live dele do The Five Bloods, ele falou, vou fazer a live, vão ser convidados que vou ficar conversando sobre The Five Bloods. Aí você pensa, vai vir no mínimo Angela Davis, no mínimo. Vai ser um desfile de Jamilas e não sei o que lá. Não, abriu a live, era ele e o Snoop Dogg, e atrás dele, ele estava no escritório dele, atrás dele um retrato gigante do Scorsese, do Martin Scorsese, que é o melhor amigo dele. Outro dia o Spike Lee teve que dar uma entrevista enorme se explicando por que ele gastou nos últimos 4 anos $10 milhões em tickets para assistir os jogos dos Knicks, do New York Knicks,
da berola, da quadra. Que é outra coisa que não deixa um preto, né? Ser rico, esbanjar e curtir a vida, né? Já vem a galera patrulhar, falou, pô, negro, como é que você tá? Joga 10 milhões de dólares fora. Então, o Michael Jackson é a mesma coisa. O Michael Jackson foi... o Spike Lee, então, para concluir, ele não é bem quisto exatamente pelo movimento negro, pela militância negra americana. Muito longe disso, muito longe disso. Ele é um negro de classe média, que não fechou com a galera do gueto. Você nunca viu o Spike Lee em cima de nenhum púlpito do Black Lives Matter. Nenhum. Você não vê, nenhum. Pega aí no YouTube, você não vê. Você vai ver a Angela Davis, você vai ver todo mundo. Mas você não vai ver o Spike Lee. Ele se recusa, ele não é convidado e ele se recusa. Ele vai andando, ele participou das marchas andando, mas andando meio que anônimo, assim, junto com a galera. Ele não é essa pessoa. A militância dele é no cinema, e aí é também complicadíssima, né? Não podemos esquecer que o Faça a Coisa Certa tem 2 vilões clássicos, né? Depois a gente descobre que não tem herói, não tem vilão na história. O que tem é oprimido e opressor. Mas os 2 vilões de roteiro, sim, são o John Turturro, que é filho do dono da pizzaria, do Sal, e o Giancarlo Esposito, que faz o militante negro. Isso militante completamente. O Spike Lee falou, vou dar uma sacaneada no militante negro, eu acho o militante negro um chato, acho o militante negro... Eu não concordo com o Spike Lee, tá? Mas ele foi lá e foi ali. Eu, quando vi o filme, me senti incomodado, quando eu era garoto, me senti incomodado com aquele personagem, porque eu não estava educado ainda para isso. Eu fiquei de birra com aquele personagem do Giancarlo Esposito. Eu lembro que o meu pai estava muito puto com esse personagem. E aí, com o tempo, quando eu comecei a entrar no movimento negro, comecei a ver, quando eu falava de Spike Lee, a galera já torcia o nariz, aqui no Brasil. E quando eu falava de Michael Jackson, a galera torcia o nariz. Então, eu queria falar sobre Michael Jackson, que é aniversário dele. Eu queria falar mais sobre isso, mais sobre essa questão toda do... O Michael Jackson fez mais ainda, né, no sentido de ofender os deuses, vamos dizer assim. Ele tentou ser branco, ele fez plásticas, ele afinou o nariz. E aí vem o Spike Lee, foi o único cara do universo negro nos anos 90, quando o Michael Jackson decai absurdamente, o único cara do movimento negro, um intelectual negro que vai abraçar o Michael Jackson e falar, não, esse cara é foda, e vocês vão entender porque esse cara é foda, nem que eu tenha que fazer documentários sobre, foi Spike Lee. Por quê? A Spike Lee explicou o seguinte: primeiro de tudo, toda pessoa, e especialmente uma pessoa negra, ela tem que ser... A gente tem que garantir a ela o direito de ser o que ela quiser, antes de qualquer coisa. Então, se a pessoa quiser ser branca, se a pessoa quiser afinar o nariz, vamos apoiar incondicionalmente o corpo negro. Então, primeira coisa que ele falou foi isso. Segunda coisa, ele falou, o Michael Jackson levou a cultura negra, a canção negra, pro povo, mas pro povo assim de uma forma. O Thriller, eu não tenho nem mais... Você tem de cabeça aí as contas do Thriller, de quanto vendeu, de quanto está em posição de álbum mais vendido da história? Não, como é que tá? mas eu acho que dá para usar aí um hipérbole. Ele foi para o mundo que o James Brown foi para os Estados Unidos, ou que o Jorge Ben foi para o Brasil. Ele extrapola isso globalmente. Sim. Isso aí não tem o que falar. E assim, né, a gente está falando de o quê? Pouco mais de 40 anos, pouco menos de 40 anos atrás, até 40 anos, vai levar em consideração o Off the Wall, quando o Jackson 5 deixa de ser Jackson 5 para ser o Jackson, tem aquela comemoração de 25 anos da Motown. Aquilo ali já é uma coisa fora do comum, assim, não é exagero chamar o Michael Jackson de o rei do pop, e para mim esse título acaba resumindo tudo, né?
o rei do pop é negro. E pirou tanto nisso que resolveu ser branco. Aí eu não vou nem entrar na questão se ele está certo ou se está errado ser branco. Também é outra questão também que ajuda na decadência dele, é a questão da pedofilia, né? Isso aí, e com certeza o Spike Lee não vem defender isso. Mas o fato ele passou por essas transformações muito como vítima de um sistema que colocou ele no topo, né? Por mais que é um adulto, ele sabia o que ele estava fazendo, acho que nenhum artista na história passou pelo que o Michael Jackson passou. Desde criança, né? Não, E, qualquer coisa. e para isso eu recomendo, vamos de Spike Lee. O Spike Lee acabou fazendo então 2 documentários sobre Michael Jackson. Os 2 são pequenos, têm 1 hora de duração cada um, e são absolutamente sensacionais. Um é sobre o Off the Wall, e aí ele aproveita que está fazendo sobre o Off the Wall, o Spike Lee saca que tem uma virada aí do garoto do Jackson 5 para o garoto do Off the Wall, em uma virada identitária, até meio o Spike Lee fala uma parada nesse episódio que é incrível, que ele fala assim: se o Michael Jackson fez tudo que o Bowie fez em termos de mexer em si próprio, mas como era preto, a cabeça bugou e aí virou um monstro. O Spike ele fala isso. E aí ele faz o primeiro então, o documentário que se chama Off the Wall, ele é sobre essa transformação do garoto no garoto que vai sair solo e ele tem que romper com o pai, que é uma das pessoas mais monstruosas que já apareceu no planeta Terra, e tem que romper depois com os irmãos. E no meio desse rolê todo, ele percebe que para ele romper com isso, ele vai ter que romper com si próprio, vai ter que romper com a ancestralidade dele, com a raiz dele, vai ter que ser outra pessoa. Porque fala assim: olha, eu vou te caçar onde você for. Se você continuar sendo o artista preto mais foda do mundo, a gente vai te caçar onde você for. Isso o movimento negro diz para ele. Ainda mais aí vai embora. E aí depois o Spike Lee faz um outro documentário sobre o Bad, que tem todos os clipes do Bad, que é um álbum bem razoável, bem razoável para menos. Bom, cara. Clipes, eu não os acho clipes são razoável para mim, todos. não, bicho. Eu acho que o Bad, você vai pegar ali a lista das músicas, cara. O problema é que a gente se acostumou com o parâmetro do Thriller, né? Que é muito alto. Mas você vai pegar, assim, tem pelo menos 5 hits que todo mundo sabe cantar. Mas continua. Foi tudo feito pelo Scorsese, né? Foi o Scorsese que fez todas as ondas do Bad, né? Então, essa galera andava junta. O Spike Lee anda com o Scorsese. Você sabe que eu estou dando curso do Spike Lee agora, né? Tu falou. Então, para isso, mergulhei bastante. Sabe o que eu descobri, bicho? E aí, a galera só da aula que vai ter mais detalhes disso, que foi o Spike Lee quem dirigiu a cena do cassino, do filme Cassino, do Scorsese, em que ele arranca, que estão torturando um cara e colocam a prensa aqui no cara, até que o olho sai do. Aquela cena foi o Spike Lee que dirigiu, porque o Scorsese falou que não estava conseguindo achar o tom da cena. Aí ligou pro Spike Lee, o Spike Lee foi lá para a mesa de isso na pós-produção, né? Ele dirigiu a montagem com a Thelma Schoonmaker, não dirigiu as filmagens, nunca teve no set o Spike Lee nunca teve no set do Cassino, mas foi ele que resolveu a cena toda, que puxou para cá, esticou para lá, tinha um take mais explícito, tinha um take menos explícito, foi o Spike Lee que resolveu. Então a gente não sabia desse rolê. Outro susto que eu tomei em relação ao Michael Jackson com o Spike Lee. Malcolm X, quando o filme foi ao ar, ele foi ao ar pouco depois dos conflitos
resultados da absolvição incondicional dos policiais que espancaram Rodney King, primeiro negro a ser espancado pelas novas câmeras de vigilância que iam começar, estavam instaladas em Los Angeles e Nova York, foram as duas cidades primeiras que foram, e Washington. O Rodney King foi o primeiro negro flagrado sendo apanhado, e aí os negros foram todos para a rua matar brancos, qualquer branco que encontrasse pela rua, ao meio-dia em Los Angeles. E aí o Spike Lee abre, o Spike Lee vê o financiamento dele, ele estava filmando, estava na pós-produção do caríssimo Malcolm X, o filme, o único filme que até hoje foi autorizado a entrar na cidade, no núcleo da cidade de Meca, quando tem a peregrinação. Para isso, toda a equipe teve que se converter ao islamismo. Denzel Washington teve que se converter ao islamismo. Spike Lee teve que se converter ao islamismo. Ele se vê sem financiamento, não do nada, depois desse, porque o nego vê, a Warner vira e fala, bicho, tem que colocar esse filme na geladeira, porque o maior prejuízo que a gente tomou aqui na história de Los Angeles não foi terremoto, não foi incêndio, não foi nada, foi esse riot que teve aqui de negros quebrando tudo. E esse filme, o cara, a Spike Lee se vê com todos os financiamentos cortados, e aí ele vai pedir ajuda para a comunidade artística americana. E aí a grande surpresa, em vídeo, em versão DVD não tem isso, mas na versão do cinema, quando acabava o filme, o Malcolm X, na hora dos créditos, os créditos rolavam por cima das fotos das celebridades que tiraram milhões do bolso para dar para o Spike Lee. Porque o Michael Jordan, e aí aparecia Michael Jordan, você falava, beleza, né? Word, já esperava. Aparecia meu Deus, a dona da porra toda nos Estados Unidos, na TV americana. Oprah. Parecia a Oprah, aí você, beleza, já imaginava. De repente aparece o Michael Jackson. E aí foi um assunto, assim, virou um assunto dos cadernos de cultura. Foram para cima do Spike Lee perguntar, que história é essa, cara? Michael Jackson, ninguém relacionava o Michael Jackson com nada negro na época. 91, nada negro, nada. Então, o ano de Black or White, inclusive, né? Oi? É o ano de Black or White. O ano de Black or White. Isso que eu ia falar. O que é estranho, porque o que a Beyoncé fez agora, o Michael Jackson fez um pouquinho nessa época, nos clipes dessa época. Uhum. Se você pegar o clipe de Keep in the Closet, que eu acho que tem a Naomi Campbell. Não, Man in the Mirror, não é? Que tem o Ed Murphy de Faraó e a Naomi Campbell de Nefertiti. E o Black and White tem um grande introito, uma grande introdução, onde ele faz o spinning dele e vira areia. Não, esse é nesse mesmo filme. É um filme. É isso. É mais ou menos o que a Beyoncé fez. Uhum. E aí, total, até na questão de estereotipação e branquificamento, no que foi criticada a Beyoncé na África por mulheres e por intelectuais, homens e mulheres africanos que não gostaram da Beyoncé porque achou que estereotipou mesmo, que branquificou a África, que tudo mais. O Michael Jackson já estava fazendo ali, mas era muito interessante que a gente não ligava, na verdade, não só o Michael Jackson, a gente não ligava nenhum negro que ascendia socialmente, a gente parava de ligar a pretitude, a negritude. Uhum. Era absolutamente, era aquele diálogo do maravilhoso do Faça a Coisa Certa, que o Spike Lee fala assim pro vilão, pro João Tutu, vem cá, quem é que você mais admira no esporte? É o cara, Michael Jordan, o branco, né, João Tutu. Quem é que você mais admira na música? Prince. Então, cara, todos os seus ídolos são pretos. Ele falou, não, mas o Michael Jordan não é preto.
príncipe não é preto. É muito maravilhoso. E era realmente essa questão. Hoje não é mais. Hoje temos o exato oposto disso, né? Temos a NBA parando historicamente. A NBA, bicho, não parou nem quando Martin Luther King foi assassinado. Mas era Olha. o NBA, né? Aí não custa lembrar aí, a gente falou outro dia. O Tem Jack razão boa. Robinson, que é isso. 30 anos depois do primeiro jogador de beisebol negro ter entrado no beisebol. Quanto tempo depois demorou? Não vou saber esse número de cabeça, mas com certeza demorou para entrar negros jogando basquete. E aí hoje a NBA é essencialmente negra, né? Apesar de ainda ter. Nem cargo de chefia, né? Em posição de cargo de chefia, porque também tem essa coisa da lei do passe, né? Que aqui no Brasil foi importantíssimo para o futebol. O jogador era praticamente um escravo ainda é no Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos já foi embora. Tipo, o Michael Jordan já era gestor da sua própria carreira, já tinha um escritório Michael Jordan, não pertencia a nenhum empresário branco, como o Spike Lee vai criticar no Mo Better Blues, na questão, no filme Mais e Melhores Blues, que ele vai criticar essa questão de todos os grandes jazzistas americanos pretos terem morrido na míngua, porque todos eles pertenciam a empresários brancos, né? Quase aconteceu isso aqui no Brasil, né, com Gilberto Gil e Guilherme Araújo. Mas se você Então, pensa com samba, aconteceu, né? Foram os poucos que conseguiram sobreviver. O Cartola é uma enorme exceção, saca? A maioria mesmo assim, o Cartola só foi gravar o primeiro disco aos 70 anos de isso idade. é uma exceção, né? Quantos outros aí, né, o Sargento Nelson Cavaquinho estava falando outro dia mesmo, né, que Pastinha, uma galera toda da velha guarda que nunca gravou só na velha guarda da Portela, só Monarco até o século XXI, só Monarco tinha gravado disco. Não há ninguém da velha guarda da Portela. Teve que Paulinho começar a virar a velha guarda, teve que Marisa Monte, Salvador Branco, aquela coisa. claro. Aí agora não, está começando a ficar mais autônomo. Mas os Estados Unidos já está lá na frente. Então, o Michael Jackson, ele vem para levar cinco isso, é o que ele fala. O Michael Jackson ele levou cultura negra para a sala do branco. Ele levou a Pina Bausch, ela falou que algumas vezes que considera, e era sempre um susto, né? Quando perguntavam para ela quem era o maior coreógrafo do mundo, na opinião dela, vivo ou morto, coreógrafo, ela falava Michael Jackson, a Pina Bausch, e coreógrafo do mundo. Ela falava que ele era um dos melhores bailarinos também. É isso, né? Porque a gente já naturalizou completamente o fato do cara ter sido um revolucionário com o seu corpo. Ele não foi só um revolucionário com o seu canto. Ele, é épico o momento em que ele mostra o moonwalk pela primeira vez, né? Um momento assim que ninguém sabia o que era aquilo, embora tem toda uma controvérsia, quem inventou o moonwalk, enfim. Do mesmo jeito que quem inventou o rock ou quem inventou o samba, o blues. Mas o fato foi o cara que aproveitou o momento que todas as câmeras do mundo estavam ali e ele começa a deslizar para trás e ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém nunca tinha visto aquilo. E tem um outro cara aí, você falando da Pina e dessa aceitação, né, como os intelectuais brancos aos poucos começam a entender a força da cultura negra para além dessa coisa, vou botar umas aspas aqui, primitiva, né? Entender toda a complexidade da cultura africana para além do ritmo, né? Não é simplesmente essa coisa que acaba se colocando. E tem um personagem que é crucial, principalmente na história do Michael Jackson, mas mais na história do mundo, né? Da música pop especificamente, que não é tão reverenciado porque ele prefere ficar no backstage e a vitória do Michael Jackson é a vitória dele, né? Por mais que Thriller seja um grande sucesso do Michael Jackson, o Thriller é uma obra do Quincy Jones, né? E o Quincy Jones é o cara que vira e fala: legal, entendi a lógica do Duke Ellington, vou levar ela para um outro patamar. E ele faz isso. E ele faz isso o tempo todo. Trilha sonora de filme, fazendo disco inusitado, chamando pessoas que não se conheciam para tocar junto. O cara banca o We Are The World, né? O We Are The World é uma ideia dele, USA for Africa. E o cara entende, tipo, ele já tinha feito isso no Off The Wall, né? O Off The Wall, a produção é do Quincy Jones.
E ele fala assim, cara, dá para ir além. E ele chega além, né? Na hora que ele lança o Thriller não é só o ápice do Michael Jackson, é o ápice do Quincy Jones. Por mais que ele seja um cara exuberante, riquíssimo, deslumbrante, ele também era um cara essencialmente pop. Né? E ali, cara, ali ele nada de braçada. É ele que chama o Ed Van Halen para tocar guitarra. É ele que vira e fala: não, tem que ser a voz do Vincent Price no Thriller. Porque ele sabia exatamente o impacto que isso ia ter, tanto para a cultura negra quanto para a cultura branca. É um herói não cantado, né, para usar um abrasileiramento de uma expressão em inglês, mas e é um dos principais nomes da história da cultura pop, né, que segue aí imbatível, né, cara? E dizem que é um cara péssimo e ótimo ao mesmo tempo, né? Um cara que não tem papas na língua. Você já leu a entrevista do Quincy Jones? Já, já. Não tem meio termo, é só porrada. É só porrada e não preciso fazer média, não preciso fazer mesura. Fulano de tal é picareta, fulano de tal roubou tal coisa de mim, fulano de tal tá me devendo um negócio há um tempão e ainda até hoje não fala. Finalmente É. consegui fazer aquela coisa. Um cara incrível, músico e agitador pop que eu não consigo pensar que outro nome tenha nesse papel tanta importância quanto ele, nem na cultura negra, nem na cultura branca. Você tem razão. Não consigo também pensar. Quer dizer, talvez, mas aí a gente vai sair muito de Michael Jackson, vai falar muito sobre pré-anos 50, a gente pode pensar em outra coisa, mas Não é o mesmo depois impacto, cara. pós-guerra, porque foram dados saltos ali entre 1900 e 1950, que foram talvez saltos maiores do que foram Com dados certeza. entre Não, o 1950 próprio e Duke 2000. Ellington, que eu citei. O Duke Ellington é Por um cara exemplo. que vira e fala, não, Mas aí a gente sai muito do Michael Jackson. Vamos voltar aqui para o Michael Jackson. Eu quero te ouvir falar sobre música do Michael Jackson. Quero mesmo, falando sério. cara, Como é que Billie Jean, sendo aquela batida, você como DJ e jornalista e grande conhecedor de música, como é que aquela batida reta, tum, tat, tum, tat, tum, a música inteira, a música é, tum, tá. Como é que aquilo tá tão grooveado e tem tanto impacto numa pista de dança? é uma coisa dupla, assim, porque na verdade a batida é reta, mas o baixo não, né? O truque de Billie Jean é aquela linha de baixo. Dum, 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 dum. Isso aí faz a música rebolar inevitavelmente, mas o tempo todo tem a batida e junto da batida tem a grande sacada do Quincy Jones. Tan, 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 que também é quadrado. E é bom lembrar disso, que assim, a gente está falando de uma época em que o que a gente conhece vulgarmente por música eletrônica ou dance music não existia, né? Tudo que a gente conhece, a techno, eletro, house, o próprio hip hop, é reconstrução local de pedaços do resto da disco music. A disco music é o primeiro grande evento fonográfico de massas, né? A primeira vez que a indústria entende que ela mais do que bombar um artista ou bombar uma banda ou um grupo de artistas, uma cena, ela consegue bombar um gênero. Né? Isso já tinha acontecido com rock, isso já tinha acontecido com funk, isso já tinha acontecido com a soul music, mas não de uma forma tão massiva, tão calcada no comércio, a ponto de incluir outras pessoas que não tinham nada a ver com a cena original. A Disco Music é um evento que acontece no começo dos anos 70, é um refúgio dos, dos povos não, né? Das etnias, né? Não é etnia, das tribos marginalizadas, né? Pelo branco ocidental. Então, negros, latinos, gays começam a se encontrar no começo dos anos 70, principalmente em Nova York, na casa de alguns primeiros DJs. A própria ideia de discotecar para as pessoas dançar não era uma coisa, não existia, né? Até o final dos anos 60, discotecar era trilha sonora para você ficar ali conversando. O disc jockey era o cara do rádio. Não existia essa coisa de as pessoas dançavam juntas. Só que aí tem essa grande virada que é, cara, ao mesmo tempo em que o mercado, principalmente por conta do rock, né, a indústria fonográfica começa a pautar
Não, agora a onda é o rock psicodélico, agora a onda é o metal, agora a onda é o hard rock, é o, sei lá, é o folk. Tem um monte de gente ouvindo e falando assim, cara, mas eu não quero escutar só isso. Eu quero escutar tudo. Eu quero escutar funk, eu quero escutar soul, eu quero escutar rock. E esses caras aí, diferentes pessoas, são personagens incríveis. Eu recomendo muito um livro que chama Last Night a DJ Saved My Life, que conta essa história brilhantemente. Começam a fazer essas festas em seus apartamentos e juntar gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é classe social, e que dançam separados, né? A primeira vez que a dança não é mais de casal, tá todo mundo dançando junto, saca? E isso é absorvido pela indústria de uma forma muito vil, né? Muito cruel. Você parar para pensar que o ícone da discoteca é o John Travolta com a música cantada por um grupo australiano, né? E sendo que a história do John Travolta dos embalos de sábado à noite é uma matéria que eu não lembro quem é o autor, que escreve sobre o submundo da disco music. Ele pega um personagem que vira o protótipo do Tony Montana, que é o personagem do John Travolta, que é um personagem estuprador, machista, escroto, antítese do que era a disco music. A indústria fonográfica entende isso. É claro que eu estou falando de um jeito que parece que os caras são os grandes vilões. Vou lançar esse filme. É claro que é todo um movimento que vai acontecendo aos poucos. Nesse meio tempo, você tem a Disco 54, a primeira discoteca do mundo, que vira um point em Nova York, todo mundo quer ir para lá, né? Toda a história, Bianca Jagger entrando num cavalo sem roupa, enfim, várias histórias incríveis. E tem um momento ali entre 76 e 78 que só existe disco music no rádio. E todos os artistas, Dolly Parton, Rolling Stones, Rod Stewart, inclusive surrupiando o Taj É, Mahal do Jorge Ben para todo mundo bancar vai. disco music. Todo mundo começa a fazer disco music. A indústria fica de saco cheio, tem aquele movimento ridículo chamado Disco Sucks, que é um trocadilho de a discoteca é uma merda com a discoteca chupa, né? Essencialmente É. homofóbico, que acontece que acho que em Chicago, Detroit, se não me engano, e pilhas de discos Detroit. Detroit, pilhas de discos de disco music são levados para um campo de um estádio de futebol americano, de beisebol, não lembro, e ateado fogo como se fosse a Alemanha nazista, né? E aí nesse momento a indústria fala assim, cara, fudeu, vamos largar isso, vamos partir para outra. Só que aí você tinha espalhado pelo mundo gente que estava curtindo a disco music, e de uma hora para outra fica sem discos, não estavam saindo mais discos. E era em Miami, tinha o pessoal, começa a juntar os cacos ali, em Detroit também, Chicago também, Los Angeles também, Nova York também, no Rio, vários lugares do mundo, em Londres, começa a juntar os pedaços, instrumentos toscos, né? O começo da bateria eletrônica, o começo do sample, e aí, aos poucos, a gente vê Chicago inventando a house music, Detroit inventando techno, Miami inventando Miami bass, o eletro surgindo em Nova York junto com o hip hop. O hip hop tem uma mudança porque o MC assume o papel, que era uma coisa que era essencialmente só o DJ. Né? E aí muda, e o hip hop ganha uma vida à parte. Mas tudo que não tinha o vocalista como personagem principal, começa a ser desenvolvido nesse momento ali, começo dos anos 80, e aos poucos vem entrando a tal da batida reta, o 4x4, que hoje a gente associa basicamente ao tum-tum-tum, o poperô, sei lá qual o nome que você se refere quando você está falando de música eletrônica repetitiva. Quem faz isso pela primeira vez em grande escala é exatamente o Billie Jean. É exatamente a sacada do Quincy Jones, fala assim, não, vamos manter a batida reta, vamos ter um baixo sinuoso, entra esse teclado desse jeito, Michael Jackson vai entrar dando esses gritinhos que ele nunca deu, inclusive, né? Todos, É. isso tudo é inventado durante o thriller. Né? Você vai ver, tem algumas coisas que são meio rascunhos ali no Off the Wall, mas o thriller apresenta Muito o pouco, Michael tem toda a Jackson como a razão. gente conhece. Uhum. E fora o elemento O... audiovisual, né? Que aí é isso. O Quincy Jones vira e fala: não dá para lançar isso sem vídeo. E outro ponto importante que muita gente não lembra: a MTV não tocava negro. Uhum. Era só branco, era Duran Duran, Human League,
saca? Só branco, e tinha um tabu mesmo, era racista, abertamente, não era uma coisa assim, não vamos tocar negros porque negros não sei o quê. Não, porque não tem clipes bons o suficiente, precisa de uma produção, e o Quincy Jones não tem, então tá, espera aí. E ele faz, né? Não dá nem para chamar os clipes do Thriller de clipes, né? São eventos, né? Você lembra direitinho quando assistiu a primeira vez Thriller, o clipe dos zumbis, também outro tema que não estava em voga na época, né? Tipo, o Quincy Jones também tem a sacada, vou transformar isso num filme de terror no Fantástico, né? Quando apareceu no Fantástico, tipo, todas as crianças e adolescentes da época ficaram ali travados e chapados com aquilo, sonharam com a risada do Vincent Price e ao mesmo tempo falaram assim, cara, esse é o cara. Apareceu o sujeito que vai mudar a história da música como realmente mudou, né? Não dá para menosprezar a importância do Michael Jackson. Quando a gente fala assim, anos 80 é a época dos titãs, dos grandes da banda brasileira, né? Dos grandes nomes do pop, Madonna, Bruce Springsteen, Prince, não tem o que falar. Até Dire Straits estava, né? Supertramp era um dos grandes nomes do pop, mas ninguém era tão grande quanto o Michael Jackson. Não só grande no sentido de número, né? Tipo, ninguém chegava, não fazia cócegas, né? Michael Jackson destrona o Dark Side of the Moon, que era o principal sucesso da indústria fonográfica, e assim, pá, de porrada, assim, sai para lá de banda inglesa. E, ao mesmo tempo, de influência, né? Tudo que o Michael Jackson fazia reverberava. E aí ele tem um incidente que acontece em 84, que eu acho que é o começo do fim do Michael Jackson, que é quando ele vai gravar aquele comercial para Pepsi e o cabelo dele pega fogo. Essa cena está no YouTube, inclusive, é uma cena apavorante. Tipo, as pessoas não entendem o que está acontecendo, a cabeça do cara pega fogo. E fica, tipo, sei lá, 1 minuto com fogo no cabelo e queimando o couro cabeludo. Aí você imagina o cara que estava ali subindo cada degrau para se tornar o grande nome da música pop americana. De uma hora para outra, ele não era mais só o grande nome da música, ele era o maior astro pop do mundo. Não tinha ator de Hollywood, não tinha jogador de basquete, não tinha nada. Era o maior nome do mundo, era o Pelé dos anos 80. E, ao mesmo tempo, ele todo preocupado, com a autoestima lá embaixo, destruída pelo pai, também destruída pela pressão da família, um monte de cobrança, um monte de coisa rolando. Ele, aos poucos, começa a se clarear, já começa a se vestir de um outro jeito, ele não levanta, ele afina o nariz pela primeira vez no Thriller, a pele dele vai ficando mais clara, ele não levanta a bandeira da negritude, ele tem uma série de problemas com isso de uma hora para outra. Não só ele sofre um acidente de trabalho, como o cabelo dele pega fogo, a cabeça dele pega fogo, e ele pensa, fudeu, fudeu, acabou, eu estou no topo do mundo e agora eu vou pro... E aí começa a derrocada, e aí com certeza o cara pira num patamar que a gente não tem nem como... Eu não vou ficar defendendo o Michael Jackson em relação aqui à questão da pedofilia. Eu acho que realmente tem um monte de merda ali, saca? Eu acho que ele não foi inocente. Tem muita gente que fala... Eu não vi o tal do Finding Neverland, que é aquele filme que todo mundo conta os podres. Eu realmente não tenho o menor interesse em ver isso. Tem toda uma coisa que as mães dos filhos dos meninos que ele teve relação tratavam ele como uma criança, que ele era infantilizado. Eu não quero dizer que, coitado do Michael Jackson, não sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que tem, sim, uma questão criminal aí para ser resolvida. Não vou livrar a cara dele disso, mas, por outro lado, é isso. É a maior vítima, talvez, da música pop e, por conta disso, né, uma vítima do que o capitalismo pode fazer com as pessoas, né? Com uma pessoa que está no topo desse capitalismo, né? Imagina todo mundo que está embaixo. E quem assina embaixo de você é o Spike Lee, cara. Spike Lee é o único que se levanta e fala esse discurso. Ele fala, você fez um discurso muito mais completo até sobre isso, porque você puxou lá de trás, de onde vem isso tudo. É o Spike Lee. Então, amanhã acaba sendo um dia muito importante, no sentido dessa live ser muito importante, porque o nome se chama MJ Day, né? Michael Jackson Day. Aí o evento chama BK de Brooklyn MJ. BK MJ, Brooklyn MJ. É como se chamava o evento desde que ele começou. Vai ser a primeira vez que ele vai ser transmitido para o mundo todo.
já é um outro Michael Jackson. Michael Jackson, por causa da questão dos escândalos da pedofilia, pelo qual estaria preso, enfim, se tivesse vivo, não estaria preso. Como é que é? O Ash diminuiu de tamanho de uma forma incrível, incrível, incrível. Isso Aconteceu com outro rei antes dele, né? Aconteceu exatamente a mesma coisa com Elvis. Quando a gente fala em Elvis aconteceu. Presley... E Jerry Lee também aconteceu uma coisa com Jerry Não, Lee mas Lewis. Jerry Lee está vivo e continua mandando. É o único que sobreviveu, inclusive, dessa geração até agora. Mas o Elvis é um cara muito importante, muito revolucionário, que ninguém tem a ideia, a dimensão do que era o mundo antes da chegada do Elvis Presley, e que ele vira essa figura obesa que morreu cagando na privada, Las Vegas e tal. A mesma imagem, né? Claro que a imagem do Michael Jackson é pior, porque tem a questão da pedofilia. Mas é isso, você reduz um ícone transformador a uma caricatura que não faz jus nem à importância dele, nem faz com que a gente volte aos seus clássicos. Né? Eu não tenho. E antes dele, Charlie Parker, e por aí vai, né? E agora Kurt Cobain, e vamos embora. E por aí vai. Então, o evento de amanhã sendo o primeiro evento dirigido por um grande diretor que está para lançar a versão em vídeo do maior show de todos os tempos, que é o American Utopia, do David Byrne, que inclusive é o melhor amigo dele também. É a galera com quem ele anda é a galera branca. A galera que o Spike Lee anda é a galera branca. A galera que o Spike Lee emprega é a galera preta. Sim. Essa a questão da parada. A diferença. E aí é importantíssima. Vai ser a primeira live dirigida por um diretor, assinada por um diretor, anunciada por um diretor. Está lá no Instagram do cara. Olha, amanhã tá um flyer lindão lá, dizendo. Vai ser a primeira live dirigida por um diretor, vai ser a primeira vez que o Michael Jackson vai ser celebrado num evento mundial, porque não teve evento mundial depois que ele morreu. Não teve nenhum evento mundial a respeito dele. Não teve. Eu acho que teve. Eu acho que. Me corrija, porque eu tô. Não lembro. Eu acho que no velório dele não teve uma transmissão de alguma coisa no velório. Não lembro. Eu acho que teve. E aí cantou Stevie Wonder, cantou todo mundo. Foi muito louco esse dia, porque eu fiquei com muita raiva, porque toda aquela galera que dava as costas para o Michael Jackson, como pessoa tóxica, etc. Estou falando do movimento negro, tá? Dos artistas negros. Toda a galera apareceu para prestar homenagem, para cantar, para se emocionar. Mas vem cá, Stevie Wonder não deu as costas para Michael Jackson, não. Não, ele não. Ele não. Mas, não, imagina, Stevie Wonder, ele é também outro, além de ser a questão toda pop dele, do Stevie Wonder ser um rei do pop também, tanto quanto o Prince, mais, né, até que o Prince. Foi o rei dos anos 70, tem uma frase clássica, que ele ganhou o Grammy de melhor disco em 71, em 72 e 73. Aí, em 74, quem ganhou foi o Paul Simon, com aquele Still Crazy After All Those Years. E aí o Paul Simon pega o microfone, na hora que ele ganha o Grammy. Eu queria muito agradecer ao senhor Stevie Wonder por não ter lançado o disco esse ano. Que coisa maravilhosa. Mas era isso, o Stevie Wonder era o rei do pop e, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de um pré-Michael Jackson, porque ele também era um artista infantil, um prodígio, tocava todos os instrumentos, era cego ainda por cima, e ele tem esse momento que tanto ele quanto o Marvin Gaye peitam o Berry Gordy, que era o capo da Motown, e fala assim, tá, porque o grande barato da Motown é que eles criaram uma linha de produção para todos os artistas, né? Usaram a lógica do Henry Ford, da mesma cidade, para fazer, bom, vamos criar aqui uma linha de produção, Hitsville UK, de hits, né? Hitsville UK, que era o USA, que era justamente o nome que Hitsville UK é o nome da música do Clash. E o Marvin Gaye e o Stevie Wonder viram e falam, legal, tudo que você fez pelas nossas carreiras, massa, mas eu quero escolher o tema do meu disco, eu quero escolher e é isso, assim, os dois fazem isso, tipo, o Stevie Wonder lança o Music of My Mind, Inner Visions e tem um outro antes, e o Songs in the Key of Life. E o Marvin Gaye abre com o What's Going On
O Talking Book. Talking Book, Talking exatamente. Book. Exatamente. O Marvin Gaye vem com What's Going On e o Let's Get It On, assim, tipo. O Não, é Black God inacreditável. não tinha que falar, pô, fazer o E aí quê? você vê tudo que você vê do Steve Wonder contemporâneo. Finalmente, o Steve Wonder nunca tinha lançado um DVD, nunca tinha um show dele gravado oficialmente. Foi a gravar agora, no século XXI, há menos de 10 anos atrás. O nome se chama At Last. E aí, e aí ela é em Londres, num dome lá daqueles de Londres, e 30 mil pessoas lá dentro. E aí é muito louco, porque são 2 horas e meia, 3 horas e meia de show. O cara não consegue tocar uma música inteira, porque é tanto hit em tão pouco tempo, 3 horas e meia de show, que o cara tem que tocar metade. Ele toca uma só o A, o B e o refrão. Faz um Acabou. A, medley. o B, A, o B e refrão. A, o B, cara, é muito angustiante. É lindo, é muito interessante, porque só tem branco na plateia, e aí mostra o quanto que Steve Wonder e depois Michael Jackson foram importantes para isso mesmo, para levar. Porque eu tenho a tese de que o Michael Jackson não se branquificou. Branquificar é uma outra coisa. Inclusive, você pode se branquificar estando preto, no sentido vestindo motivos africanos, etc. Ele está completamente branquificado. Uhum. Mas eu acho que não. Acho que o Michael Jackson, quando ele leva Starting Something, ele e o Quincy Jones levam Starting Something com cor africano ali atrás, sabe? Vamos ser, vamos ser, vamos ser, quando tá levando uma multidão branca a cantar isso, dirigindo táxi, fazendo comida, ele tá levando. É o que o Steve Wonder também faz, também antes, com aquela história. E aí esse show do Steve Wonder é muito engraçado, por dar uma angústia enorme, porque o cara te convida a cantar, você fala, puta, agora eu vou morrer. Só que quando você está pensando em cair, o cara já trocou de música para uma outra que você. Agora que eu morro, agora que eu morro. Você vê, acabou o show, e se aquela sensação que você. Tenta ver esse show, bicho. Vou caçar, Termina. Quando termina, parece que você não assistiu nenhum show. Porque, cara, não preencheu, sabe? Não, é muito maravilhoso. E aí. Deixa eu só abrir um parêntese rápido aqui. Mamacê, Mamassá, Mamacussá. Sou uma coça do Mando de Bango. Um dos grandes nomes da música africana, que fez, inclusive, exatamente isso que o Michael Jackson fez para a música pop, ele fez com a música africana. Conseguiu entrar na Europa com a música africana, isso a gente chama world music, com o elemento africano. Esse cara tem papel crucial e uma das primeiras vítimas do Covid esse ano, né? Infelizmente. Boa. E eu sou uma coisa. Estamos na hora, a gente tinha né? combinado o horário. Eu queria encerrar falando um papo rapidinho. Enquanto isso, vai pensando aí no título do programa, porque eu queria comentar sobre a história dessa live aí do Michael Jackson, porque, assim, ao contrário dos Beatles, dos anos 60, as pessoas não lembram mais dos anos 60, né? Tipo, a maioria, quem tem 20, 30 anos, você fala de Beatles, sei, eu já ouvi falar, mas aquela coisa quando o Kanye West fez a parceria com o Paul McCartney e o Twitter saiu perguntando quem era o Paul McCartney, é fato, porque as pessoas não lembram. Mas os anos 80 ainda são, os anos 80 são hoje o que eram os anos 60 quando a gente estava começando a se entender por gente, quando a gente tinha 20 e poucos anos. Os clássicos dos anos 60, mais ou menos os anos 80 tem isso. E a obra do Michael Jackson ainda não se perdeu, né? As pessoas ainda lembram de Billie Jean, ainda lembram de Bad, ainda lembram de Off the Wall, enfim. Não tanto quanto poderiam, né, por conta dessa controvérsia da pedofilia, do jeito que ele morreu, de ter virado essa figura bizarra, mas também por conta são hits que estão aí até hoje, né? E aí, quando vem o Spike Lee e propõe essa Block Party transmitida ao vivo, ele está aos poucos plantando uma semente. São duas sementes. A primeira semente você pode fazer uma Block Party do Michael Jackson na sua cidade. Por quê? E não só do Michael Jackson, de qualquer artista. Vamos tocar a noite inteira um artista que você gosta. Eu lembro quando eu fiz isso a primeira vez, que Beatles está ali no topo do meu panteão, junto com o João Gilberto. São os dois maiores nomes da música popular do século passado. E eu resolvi fazer uma festa só tocando Beatles. E aí,
com os meus amigos, tanto Luiz, Danilo, chamei o Wilson também, vamos fazer, o próprio Bianchini apareceu nas duas festas Beatles que ele estava aqui, ele Foda. tocou com a gente. Aí, não, vamos Foda. tocar cover, vamos tocar disco solo. Eu falei, não, só Beatles. E a gente tocou 6 horas só de Beatles. A gente chegou, sei lá, 5 horas da manhã já dava para tocar Hey Jude, a galera completamente bêbada. E tem esse tabu, né, da festa, né? Eu adoro fazer isso, assim, quando a galera pira numa música de um artista que nego nem lembrava, eu toco 2 ou 3 desse mesmo artista que nego frita. E isso para DJ, tipo assim, como assim você vai tocar 2 vezes o mesmo Total, artista? total. E aí o Total. Spike Lee está liberando isso para o mundo. Vamos ouvir isso. E, ao mesmo tempo, a outra semente é a própria semente do Michael Jackson. Talvez, ao fazer isso agora, ele esteja consolidando o aspecto clássico do Michael Jackson aí para décadas futuras. Tomara. Pensou Então, no nome? o nome dessa live pode ser... Não é live. Porque amanhã, então... Não é o nome dessa live. O nome dessa joint... O nome dessa joint... ela pode ser... porque amanhã, dado a isso que você falou, vai ser um dia importante para a gente saber o tamanho do Michael Jackson. Para a gente sentir a temperatura e o que será do futuro do Michael Jackson. Então, eu acho que o nome dessa joint podia ter joint no nome, para começar. E deveria ser uma pergunta, né? Qual o tamanho do Michael Jackson? Ou, sabe, quem é Michael Jackson? Quem é Michael Jackson ou qual é o tamanho do Michael Jackson? O que você acha melhor aí? E a gente botar um joint aí no meio. Tá, eu acho bom. Acho que dá para pensar alguma coisa assim. Acho que qual o tamanho do Michael Jackson é uma coisa que cai só na coisa quantitativa, né? Eu acho que é legal falar da importância, né? E, tipo, Michael Amanhã Jackson... amanhã tudo isso vai ser medido, assim, ao vivaço. A gente vai ter quantidade de pessoas ali, a gente vai ter o Twitter, vai ser, né? Vai ter Twitter, vai ter. Inclusive, eu aposto contigo, não vai aparecer no Trending Topics. Nenhum dos nossos amigos vão falar sobre. Assim como eu que estou super ligadaço, só fiquei sabendo hoje. Não estou com o aniversário da cabeça dele introjetado no meu calendário afetivo. Meu chute, você que está vendo aí do futuro, meu chute é que não é flopar, mas é que a gente vai entender o tamanho que o Michael Jackson ficou, o tamanho de alcance popular, de lembrança popular, o tamanho da importância dele para a música pop ninguém mexe, tá lá e é o rei do pop, é o rei mesmo. Mas amanhã a gente vai saber em qual tamanho que ele está hoje. Infelizmente, as redes sociais, que são uma das réguas que a gente mede isso, acabam sendo enviesadas, né, e não vão dar tanto espaço. Mas eu até estou pensando aqui, se dependendo do tamanho que isso possa ter, até pode bater de um jeito ou de outro na questão da eleição presidencial dos Estados Unidos. Né? Pois é, né, cara? Tu teria tudo. Eu não estou muito otimista para eleição, eu tô, mas não estou muito otimista para a live de amanhã, não, para aniversário. E por isso estou tão feliz da gente ter sabido a tempo de poder eternizar aqui essa história do Michael Jackson. Porque, para mim, quando perguntam para mim qual é o seu disco mais importante da sua vida, etc, etc, eu falo, cara, não é um disco, é um arquivão de uma pasta de MP3 que apareceu nas internets há 10 anos atrás, mais ou menos, que são todas as tracks a capela do Sim. Michael Jackson, de todas as músicas. Não Aquilo a ali capela, né? mudou. Todo um multitrack, né? Tudo aberto, né? Todos os instrumentos separados. Tudo aberto. Mas aí a voz dele, assim... Aí tem um grande amigo que é bem mais velho, tem 70 anos de idade, que só gosta de ópera, não gosta de nada de pop, etc. Aí quando eu mandei para ele, foi meu professor na faculdade, quando eu mandei para ele essas tracks só de voz, ele falou, bicho, isso é melhor que Wagner. Isso é foda. O Michael Jackson Isso cantando também está no sozinho. YouTube, né? Se você der um Google ali em Michael Jackson a capela, você vai achar vários exemplos disso. Pô, faz um carinho aí na nossa audiência, cara. Coloca uns links Vou aí pra fazer galera. assim.
Dá E esse está força aí. feliz que a gente conseguiu. Passamos um pouquinho da 1 hora, mas conseguimos bater a meta, hein? Na próxima a gente dobra. Dodô, deu certo. Mais um. Michael Jackson junta a tribo, então fica por um próximo, né? É isso aí. Fica, juntativo fica para quando o juntativo quiser a gente. Exato. Ele vai chamar. Ele vai chamar. Valeu, Dodô. Valeu todos. Até semana que vem.